Olá, pessoal. Nesse segundo vídeo, falamos da gametogênese masculina. E aí, para isso, então, vamos explicar, né, os órgãos que compõem o aparelho reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino, aqui representado, então, nós visualizamos o canal deferente, o pênis, o testículo, o epidídimo, a bolsa escrotal, a glândula bulbo-uretral, a próstata e a vesícula seminal. Essas estruturas estão em íntimo contato com o sistema urinário também, né? Então, a gente vê a bexiga, a gente vê a uretra e não esquecendo que a partir da próstata, a uretra e o canal deferente, eles têm a mesma continuidade. Então, o canal deferente, ele desemboca na uretra, na região da próstata, e aí a uretra passa a ser uma via comum para a ejaculação e para a urina. Em relação à histologia, a gente descreve os túbulos seminíferos, que é onde ocorre a formação do espermatozoide. Então, aqui nós temos várias células, né? As fases que depois no esquema, no slide posterior, vocês vão encontrar a descrição dessas etapas. Então, espermatócitos 1, espermatócitos 2, espermiogênese. Essas etapas ocorrem todas no interior dos túbulos seminíferos. E por influência da testosterona, né, que é o hormônio sexual que é produzido pelas células de Leydig, que encontram-se também aqui nos túbulos seminíferos. O epidídimo, ele é como se fosse um capuz que está sobreposto ao testículo. Ele também se constitui num canal que vai ter comunicação com o canal deferente. E aqui no epidídimo é uma região importante porque é onde os espermatozoides vão completar a sua maturação, adquirir motilidade e aí realmente estarem prontos para a fecundação. Então, antes de serem eliminados na ejaculação, eles ficam armazenados no epidídimo. Então, daí ele vai direto para o canal deferente, que é por onde o esperma vai ser conduzido até o exterior. A próstata é uma glândula exócrina que produz o líquido prostático, que é parte do esperma. Ele tem um pH levemente alcalino e sua função é de nutrir espermatozoides e permitir a sua movimentação. A vesícula seminal forma a outra parte líquida do esperma, que é o líquido seminal, e também nutre e permite a movimentação dos espermatozoides. A glândula bulbo-uretral, ela é uma glândula par, são dois pares que ficam lado a lado da uretra e elas têm função de produzir uma secreção que lubrifica a uretra para a passagem do esperma. Então, ela é liberada no momento que vai ocorrer a ejaculação. E aí, essa secreção, então, prepara a uretra para a passagem do esperma. O pênis, que é o órgão destinado ao ato sexual, formado por um tecido esponjoso, altamente vascularizado, e quando esses vasos sanguíneos se enchem de sangue, o pênis, então, tem a ereção. A uretra é um canal de músculo liso, responsável por conduzir a urina, e no homem também tem a função de conduzir o esperma até o meio externo. Para isso, então, ocorre aquela união do canal deferente com a uretra lá na região da próstata. A espermatogênese, então, ela ocorre no interior dos túbulos seminíferos, onde a gente tem as células germinativas, que são as espermatogônias. Daí eles vão para o epidídimo. Entre os tubos seminíferos, a gente tem um espaço preenchido por tecido conjuntivo e células chamadas células intersticiais, onde estão as células de Leydig, que produzem ainda a testosterona. E essa diferenciação, ela vai fazer com que o espermatozoide se especialize, se diferencie bastante e forme uma célula totalmente diferente das outras que nós temos no corpo humano. Então, aqui novamente, os estágios da espermatogênese, desculpa. Aqui mostrando o canal seminífero, ou tubo seminífero,
com as células e a sequência de maturação do espermatozoide. Veja que elas começam lá na camadinha basal, com as espermatogônias, vão evoluindo para espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide, até que se forme o espermatozoide. Aqui, relembrando a divisão celular, né? A mitose e a meiose. E a espermatogênese, como ela ocorre, então? Vai ocorrer nos testículos, nos túbulos seminíferos. E aí também, como ocorre com a ovogênese, se inicia com a multiplicação por mitose das células germinativas. Essas células se transformam em espermatogônias, são chamadas de espermatogônias, entram numa fase de crescimento, onde elas vão aumentar de volume, acumular citoplasma, acumular componentes para poder entrar novamente em divisão. Até a fase de espermatócito 1, elas contêm 46 cromossomos, então elas vêm fazendo divisão por mitose. Na fase de maturação é que se inicia a meiose. Então, a meiose ela é duas fases, meiose 1, meiose 2. Aqui, o espermatócito 1, ele vai se dividir em dois, fazer a primeira fase da meiose e então vai formar o espermatócito 2. Esse espermatócito 2, cada espermatócito 1 dá origem a 2 espermatócitos 2. Como ocorreu a primeira fase da meiose, então aqui cada célula já tem 23 cromossomos, ok? Então ela já começa a fazer a preparação para ser o gameta. A seguir, ainda na fase de maturação, vai ocorrer a segunda meiose. Na segunda meiose é que ocorre o crossing over, ou seja, aquela troca de material genético que faz com que cada gameta seja diferente do outro. Ao final dessa fase, nós temos 4 células filhas, chamadas de espermátides. Na sequência, elas vão entrar no processo de diferenciação, então adquirir as características morfológicas e funcionais do espermatozoide. E esse período é chamado de espermiogênese. E ao final se forma o espermatozoide, que é formado por uma cabeça, uma região chamada de pescoço ou peça conectora, a peça intermediária e a cauda do espermatozoide. As partes dessa célula, então, o flagelo tem a finalidade de dar motilidade e ele se origina dos centríolos das espermatogônias. A cabeça é onde está contido o núcleo e acoplado a ela se encontra o acrossomo ou capuz acrossômico. Essa região ela é formada a partir do complexo de Golgi e ela contém as enzimas necessárias para a fecundação. A peça intermediária é responsável pela energia que o espermatozoide necessita para poder fazer o seu trajeto do colo uterino até a tuba para fazer a fecundação do ovócito. Então, para que ele consiga fazer esse trajeto, a gente tem a peça intermediária que fornece energia a essa célula.